Quando os otomanos venceram, o campo de batalha não terminou em silêncio. Terminou em correntes. Os homens que lutaram foram massacrados ou escravizados. Mas o verdadeiro terror recaiu sobre as suas esposas. Para elas, a sobrevivência era pior do que a morte. Não eram simplesmente prisioneiras, eram mercadorias. Os otomanos aperfeiçoaram um sistema em que as mulheres capturadas na guerra eram rigorosamente identificadas e transformadas em propriedade. Não era pilhagem aleatória, nem caos. Era uma lei codificada, organizada e escrita na maquinaria do império. Antes de mergulharmos no assunto, inscreva-se para não perder a nossa próxima descida aos recantos mais sombrios da história. Estas mulheres tinham um nome na jurisprudência islâmica, sabaia, espólios de guerra, e os otomanos aplicavam a regra com uma eficiência arrepiante. O processo começava imediatamente. Oficiais especializados entraram nas cidades capturadas e separaram as pessoas com precisão implacável. Homens, mulheres e crianças foram divididos como gado. As esposas dos guerreiros mortos enfrentaram uma inspeção degradante. Médicos e funcionários otomanos examinaram-nas da cabeça aos pés, testando os dentes, verificando os corpos, calculando a fertilidade. A idade, a beleza e a saúde determinavam o preço delas. Mulheres jovens com traços marcantes foram marcadas para Constantinopla. As mais velhas foram condenadas a trabalhos forçados ou descartadas para a obscuridade. Era uma indústria de humilhação. Uma mulher nobre que antes era respeitada podia ser tratada como gado. O seu corpo era apalpado nas ruas abertas. O seu valor era gritado como um número. O pesadelo só piorava na estrada. Longas filas de cativos acorrentados eram forçados a marchar durante semanas. Alguns desmaiavam de fome ou exaustão e eram deixados para morrer à beira da estrada. Outros eram amontoados em carroças como sacos de grãos. Chegar vivo aos mercados já era uma forma de sobrevivência. Mas o que as esperava era pior. Os mercados de escravos do mundo otomano não eram antros secretos e sem lei. Eram instituições oficiais regulamentadas e tributadas pelo Estado. Em Constantinopla, Berça e Anará, as mulheres eram alinhadas para inspeção sob os olhos de compradores ansiosos. Os compradores podiam tocá-las, examiná-las e até testá-las antes de fazer uma oferta. As habilidades das mulheres eram exibidas como ferramentas numa banca. Costura, tecelagem, culinária. Se ela não impressionasse, era espancada ou tinha o preço reduzido. Não restava dignidade. A humilhação era o objetivo. As mulheres eram forçadas a sorrir sob ameaça, a mostrar obediência, a agir como se já tivessem aceitado o seu destino. Atrás delas, escribas registravam tudo: nomes, origens, idades, valores. Esses livros contábeis de miséria enchiam os arquivos otomanos. As cativas mais bonitas enfrentavam o destino mais sombrio. Eram encaminhadas para os harems do império. Esqueça os mitos posteriores de seda, luxo e romances proibidos. O harem era uma gaiola dourada, uma prisão envolta em ouro. Dentro do palácio Topkapi, milhares de mulheres de todas as terras conquistadas eram mantidas em cativeiro, competindo pela sobrevivência sob a vigilância dos guardas Unikuk. A língua, a fé e até os nomes eram-lhes retirados. Uma mulher cristã da Hungria ou da Grécia acordava uma manhã com um novo nome, forçada a falar turco-otomano, forçada a adotar rituais islâmicos. A recusa era punida com fome, chicotadas ou isolamento em celas escuras. O harem não era apenas exploração sexual, era aniquilação psicológica. As mulheres lutavam por migalhas de influência, sabendo que o favoritismo podia significar proteção e sobrevivência, enquanto a rejeição significava abuso ou morte. Muitas nunca se adaptaram. Algumas enlouqueceram. Outras tiraram as suas próprias vidas em desespero. O harem não era o paraíso. Era um cemitério para a identidade. Para as esposas de homens importantes, o tormento era ainda mais intenso. Se os seus maridos eram comandantes ou nobres, elas eram frequentemente forçadas a servir os mesmos oficiais que tinham destruído as suas famílias. A sua degradação era intencional. Enviava uma mensagem: se as mulheres nobres da sua terra podem ser quebradas, ninguém está seguro. A resistência terminava sempre em humilhação. A crueldade era sistemática. Os escribas imperiais registravam todos os detalhes: a origem da mulher, as suas habilidades, a sua beleza,
O seu preço era a burocracia definitiva da desumanização. Para o Império, essas mulheres eram números num livro-razão, prova de poder escrita à tinta. Mas a máquina otomana não parava na escravidão. Ia além. As mulheres cativas tornavam-se produtoras da próxima geração de escravos. Qualquer criança nascida de uma mãe escrava pertencia automaticamente ao senhor. As mães eram forçadas a criar filhos que nunca poderiam realmente chamar de seus, sabendo que o império poderia arrancá-los a qualquer momento. O próprio útero tornou-se mais uma ferramenta de exploração. E quando nem mesmo isso era suficiente, a religião foi transformada em uma arma. Mulheres cristãs cativas eram arrastadas para conversões forçadas. Cerimônias que nada tinham a ver com fé e tudo a ver com dominação. Recusar significava tortura. Aceitar significava o corte definitivo dos laços com as suas famílias, a sua cultura, todo o seu passado. A conversão tornava a fuga sem sentido. Mesmo que uma mulher fugisse, nunca poderia voltar para casa. Ela tinha sido apagada legal e espiritualmente. Foi assim que os otomanos transformaram a conquista em permanência. O campo de batalha podia durar semanas, mas o destino das mulheres se estendia por gerações. Os seus corpos tornaram-se extensões do poder do império. Os seus filhos nasceram acorrentados, as suas identidades foram sistematicamente apagadas. No entanto, esta é apenas metade da história. Porque os otomanos não se satisfaziam com o domínio em privado. Eles usavam a humilhação em público como arma, transformando o sofrimento dessas mulheres num aviso gravado na memória de todos os povos conquistados. O que se seguiu foi ainda mais sombrio. A conversão forçada não tinha como objetivo salvar almas. Tinha como objetivo destruí-las. As mulheres eram levadas a rituais humilhantes, onde os sacerdotes da sua fé estavam ausentes. Os seus deuses eram ridicularizados e a sua recusa era punida. Se recusassem a recitar a declaração de fé islâmica, enfrentavam a fome, chicotadas ou confinamento na escuridão. Se aceitassem, as correntes afundavam-se ainda mais. Uma esposa cristã tornava-se aos olhos do império uma escrava muçulmana sem caminho de volta. Fugir para a sua antiga comunidade era impossível. A sua família não a reconheceria. A sua igreja não a aceitaria de volta. A conversão era uma segunda morte. Os otomanos compreenderam que a destruição era mais eficaz quando era permanente. É por isso que usavam crianças como armas. Mulheres escravizadas davam à luz filhos e filhas que nunca foram seus. Um recém-nascido não era considerado filho da mãe, mas propriedade do senhor. Um menino podia ser criado como servo, soldado ou vendido para o sistema janízaro. Uma menina era marcada para substituir a mãe no mesmo ciclo de venda, humilhação e confinamento. As mães criavam os filhos sabendo que estavam a criar a próxima geração de escravos. Os seus úteros tornaram-se ferramentas para o império. Os registros comprovavam a escala. Os escribas otomanos catalogavam meticulosamente as mulheres capturadas. Nome, idade, preço, habilidades. Esses livros contábeis empilhavam-se nos arquivos imperiais, transformando a miséria humana em documentação oficial. Nada era aleatório. Cada ato de brutalidade era escrito, carimbado e arquivado. O império transformou o horror em papelada. E para as esposas de inimigos poderosos, a punição atingia outro nível. Elas não eram escondidas em mercados ou harems, eram exibidas em público. A humilhação pública destruía não apenas a mulher, mas também a comunidade que a observava. Ela se tornava uma lembrança viva de que nenhuma posição social, nenhuma nobreza, nenhuma linhagem poderia resistir ao poder otomano. Houve resistência, mas ela teve um preço. Algumas mulheres tentaram fugir, subornando guardas, passando bilhetes para a família ou morrendo de fome como seu único ato de controle. O império prosperou com exemplos, mas os otomanos não se contentavam em controlar o presente. Eles remodelaram sociedades inteiras por meio desse sistema. Comunidades inteiras nos Balcãs, na Europa Oriental e no Oriente Médio foram devastadas pela perda de mulheres. Gerações desapareceram. Aldeias perderam as suas filhas, mães e esposas, alterando permanentemente o equilíbrio populacional. Esta foi uma guerra demográfica de extermínio por remoção. As cicatrizes duraram séculos. Os sobreviventes que de alguma forma escaparam ou foram libertados carregaram o seu trauma para o resto da vida. Alguns não conseguiam mais falar a sua língua nativa após anos de assimilação forçada.
Outros não podiam rezar na religião que antes amavam. Muitos foram rejeitados pelas suas próprias famílias, que os viam como manchados. Regressaram a casa como estranhos, provas vivas do que a conquista lhes tinha feito. Os historiadores outrora ignoraram estes detalhes. Escreveram sobre as vitórias militares otomanas, a arquitetura e a administração. Falaram de grandeza e tolerância. Mas escondidos nos arquivos estavam os recibos das vidas humanas. Livros de contas cheios do sofrimento de mulheres cujos nomes foram apagados. Durante séculos, as suas vozes foram ignoradas, enterradas sob os mitos do império. Somente nas últimas décadas, com um estudo mais aprofundado das fontes primárias, a verdadeira escala se tornou inegável, e a eficiência do sistema foi talvez sua característica mais assustadora. Não era caos, era ordem, uma máquina estruturada de escravidão projetada para funcionar perfeitamente, sem fim, geração após geração. As mulheres se tornaram unidades de valor, seu sofrimento legitimado pela lei, sua exploração santificada por rituais. Os otomanos exportaram essa crueldade. Os seus métodos influenciaram outros estados islâmicos, espalhando o precedente da escravidão regulamentada, harems e conversão forçada. O que construíram tornou-se um modelo que perdurou durante séculos após o fim do seu império. Isto não foi apenas história. Foi um modelo de como um Estado pode despojar a humanidade enquanto usa a máscara da civilização. Os canhões destruíram muralhas, mas a burocracia destruiu vidas. Um apagou pedras, o outro apagou identidades. E neste sistema, nenhuma mulher estava segura. Nem mesmo as mulheres nobres, nem mesmo as esposas dos comandantes, nem mesmo as crianças nascidas dentro das paredes do palácio. O império provou que a conquista não terminava quando a batalha era vencida. Ela continuava viva nos livros contábeis, nos haréns, nas gerações de crianças escravizadas que nunca conheceriam a liberdade. Mas havia algo mais, algo que tornava esse sistema ainda mais sombrio. Algo que garantia que o sofrimento dessas mulheres não fosse apenas físico, não fosse apenas geracional, mas eterno na memória. Porque os otomanos não levavam apenas corpos, levavam nomes. Todas as mulheres capturadas eram renomeadas. Todos os registros a privavam da sua origem, transformando-a em propriedade otomana no papel. Mas e se eu lhe dissesse que o sistema otomano de escravidão não era o pior destino? Que algumas mulheres enfrentavam punições tão calculadas, tão sádicas, que até os próprios registros do império tinham dificuldade em descrevê-las. Essa verdade é ainda mais sombria. Algumas mulheres não foram vendidas, não foram distribuídas por haréns, não foram enviadas para cozinhas ou mercados. Foram destruídas de formas concebidas puramente para espetáculo. Quando as cidades resistiram por muito tempo, quando os comandantes desafiaram o sultão, as suas esposas foram destacadas. O império transformou-as em avisos vivos. A punição começou com a exposição. As mulheres capturadas foram arrastadas pelas ruas, acorrentadas, espancadas e exibidas perante as suas comunidades conquistadas. A sua humilhação não era privada, era política. A esposa de um comandante podia ser despida e exibida diante dos mesmos soldados que massacraram a sua família. O seu corpo tornava-se um estandarte da derrota. O seu tormento, uma lição para os sobreviventes. Depois vinha a marcação. Ferros quentes pressionados contra a pele, queimando símbolos na carne. Não para marcar propriedade, mas para apagar a dignidade. Outras eram forçadas a desempenhar papéis concebidos para ridicularizar o seu antigo estatuto. Mulheres nobres, outrora sentadas ao lado de reis, eram obrigadas a limpar o chão dos quartéis otomanos. Esposas de líderes militares serviam vinho aos oficiais que massacraram seus maridos. E isso não terminava com a humilhação. Algumas mulheres eram deliberadamente colocadas em posições em que a morte era lenta e pública. Trancadas em jaulas de ferro, penduradas nos portões da cidade, elas eram deixadas à morte por inanição à vista de seu próprio povo. Seu tormento se prolongava por dias. Cada hora era uma demonstração viva do preço da resistência. Mas o destino mais sombrio era reservado para as mulheres que tinham filhos de líderes derrotados. Os otomanos temiam as linhagens. Temiam a possibilidade de que um dia um filho de um comandante derrotado pudesse se levantar para recuperar o nome de seu pai. Então, cortaram a linhagem pela raiz. Bebês foram arrancados das mães, vendidos ou executados.
Uma mãe forçada a assistir à morte de seu filho compreendeu imediatamente. O império não permitiria que nem mesmo a sombra da resistência sobrevivesse. Para alguns, a tortura era metódica. Os oficiais otomanos empregavam crueldade psicológica juntamente com tormento físico. As mulheres eram forçadas a escolher entre os seus filhos. Um poupado, outro morto, para que a sua lealdade fosse destruída para sempre. Outras eram mantidas vivas apenas o tempo suficiente para testemunhar a execução de membros da família. As suas vidas eram prolongadas para que o seu sofrimento pudesse ser saboreado. E tudo isto era registrado, cada ato, cada punição. Os otomanos documentavam o horror como contabilistas a contabilizar lucros. Era uma prova de poder. Mas a crueldade ia ainda mais longe. Algumas mulheres eram usadas como armas de conquista. A viúva de um comandante podia ser enviada de volta para a sua própria cidade sob o controle otomano, forçada a espalhar a obediência entre o seu povo. Ela caminhava como uma marioneta. A sua sobrevivência estava ligada à traição do seu passado. As comunidades que olhavam para ela já não viam a esposa de um líder. Viram a ferramenta do império. Também houve experiências de degradação. Algumas mulheres foram deliberadamente privadas de comida e depois exibidas com alimentos pendurados fora do seu alcance. Outras eram forçadas a lutar umas contra as outras. Espetáculos semelhantes aos gladiadores eram encenados para o entretenimento dos soldados. O império não queria simplesmente obediência. Queria entretenimento. O sofrimento humano tornou-se um desporto. As mulheres que se recusavam a converter eram arrastadas para mesquitas e espancadas na frente das congregações até sussurrarem as palavras da charrada. As suas vozes quebradas tornavam-se prova de submissão. Para aquelas que ainda resistiam, o império tornava a morte lenta, transformando as execuções em sermões prolongados sobre a futilidade da resistência. Mas talvez a punição mais arrepiante fosse o silêncio. Algumas mulheres foram apagadas não pela morte nem pela tortura, mas pelo desaparecimento completo. Foram levadas para câmaras secretas, confinadas durante anos, sem qualquer contato com o mundo exterior. Não viviam. Não morriam. Simplesmente deixavam de existir. Fantasmas engolidos pela máquina do império. A sua memória a desvanecer-se mesmo entre aqueles que outrora as amavam. As comunidades ficaram marcadas para sempre. As aldeias que resistiram nunca esqueceram as imagens gravadas nas suas mentes. Esposas de líderes mutiladas. Mães a ver os seus bebés serem massacrados. Irmãs arrastadas pelas ruas aos gritos. E as mulheres que sobreviveram carregavam o tormento em cada respiração. Os sobreviventes descrevem noites sem dormir, assombradas por gritos. Corpos que nunca sararam dos chicotadas. Mentes destruídas por escolhas que nenhum ser humano deveria enfrentar. Alguns nunca mais falaram. Outros vagavam sem rumo, incapazes de reconhecer o seu lar ou os seus familiares. A sua sobrevivência não foi um triunfo. Foi outra forma de punição. A crueldade aumentou porque funcionava. O medo viajava mais rápido do que os exércitos. As cidades renderam-se não porque as muralhas ruíram, mas porque se espalhou a notícia do que esperavam das mulheres lá dentro. Os otomanos não precisavam de lutar todas as batalhas. Às vezes, os gritos dos conquistados eram suficientes para forçar a próxima cidade a abrir os seus portões. Esta era uma conquista pelo terror. Não apenas espadas e canhões, mas úteros, crianças e esposas transformados em armas contra nações inteiras. E, no entanto, há um último detalhe, uma última camada de horror que sela esta história com sangue. O Império não considerava essa crueldade um crime. Era a lei. Cada ato, marcação, humilhação, conversão forçada, escravidão era legitimado por meio da doutrina e da burocracia. Juízes, escribas e funcionários abençoavam o sofrimento. O sistema não era violência desonesta. Era sancionado, organizado, legal, o que significa que a destruição dessas mulheres não era apenas tolerada. Era celebrada como ordem, como civilização, como império. E é por isso que a história não termina no século XVI. Ela perdura, ela ecoa. Porque uma vez que um sistema prova que o domínio absoluto pode ser disfarçado de lei, ele cria um precedente. Outros observaram, outros copiaram.
O sistema otomano tornou-se um modelo para o controle das mulheres em todo o império, em todos os continentes. As esposas dos guerreiros derrotados não foram apenas vítimas de uma única conquista. Elas foram a base de um legado de exploração que sobreviveu a elas, replicado repetidamente ao longo dos séculos. E, no entanto, ainda há uma pergunta que a história nunca responde completamente. O que aconteceu com aquelas que foram apagadas? As mulheres que desapareceram no silêncio, nos arquivos, em sepulturas sem nome. Suas histórias não foram escritas. Seus destinos são desconhecidos. O que significa que a verdade mais sombria de todas pode ser aquela que nunca descobriremos. E é por isso que a história do que os otomanos fizeram com as esposas dos guerreiros derrotados ainda ecoa. Não por causa de como elas viveram, mas por causa de como foram completamente apagadas.